Mateus 14, versículo 13. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou todos os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Jesus respondeu: traga-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Glória a Deus. Queridos, Jesus estava um pouco desanimado, meio morocochô, porque o seu primo João Batista havia morrido. Ele recebeu a notícia e resolveu sair para um lugar isolado, deserto. Aí ele pegou o barco e deve ter atravessado o lago. Só que quando ele chegou do outro lado, havia uma grande multidão ali. 5.000 homens, é muita gente. Sem contar as mulheres e crianças, diz o texto aqui. Então, a multidão foi atrás de Jesus. E o texto que lemos fala que ele curou todos os doentes. Ele passou o dia todo orando, abençoando as pessoas, curando os enfermos, expulsando o demônio e assim por diante. Porque nós sabemos que muitas enfermidades é por causa de demônios, são espíritos que tomam posse daquela pessoa com algum tipo de doença, de algum problema. E Jesus curou todos, abençoou a todos. Foi um dia desgastante, ele queria ficar sozinho e de repente chegou uma multidão. Aí logo à tarde os discípulos ficaram pensando: o que a gente vai fazer com tanta gente assim, hein? Falou: Senhor, despede esse pessoal. Já passou das 5 da tarde. Nós estamos longe. Mas dá tempo deles chegarem, passarem na cidade mais próxima, comprar alguma coisa e comer. Porque estava todo mundo com fome. Jesus estava ali e a multidão também, desde de manhã. Aí Jesus, a Bíblia, o texto que lemos diz que ele teve compaixão daquelas pessoas. Eram como ovelhas sem pastor. O que ele fez? Ele disse: por que vocês não dão comida para eles? Eles falaram assim: Senhor, mas olha só a multidão, nós não temos nada. Aí alguém apareceu com 5 pães e 2 peixes. Eles disseram: olha, a única coisa que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Jesus falou: faz o seguinte, traz o que vocês têm. Irmãos, um dos princípios desse texto é: quando nós falamos com Deus, todo mundo sabe que Jesus era homem, mas era Deus. É homem e é Deus, porque ele continua sendo. Amém?
quando você dá algo para Jesus, ou quando você ora, quando você dá uma ideia para Jesus, quando você dá uma sugestão para Jesus, quando falamos para o Senhor, olha, só temos isso, o que Ele faz? Você é a própria resposta daquilo que você falou para Deus. Sabia disso? Por que vocês mesmos não dão comida para eles? Só temos isso. 5 pães, 2 peixinhos. Ele falou, me dá aí. Muitas vezes, irmãos, nós falamos com Deus, Senhor, eu não tenho nada. Eu não tenho habilidade. Deus te convoca para fazer algo, para abençoar a multidão, abençoar as pessoas, e nós falamos, Senhor, eu não tenho tempo. Eu aprendi desde cedo que tempo quem faz somos nós. Mas, muitas vezes falamos, Senhor, eu não tenho idade para fazer isso. Ou, alguns aqui vai dizer para Deus, Senhor, eu já passei da idade. Só eu não, irmãos. Alguns irmãos estão sentados aí. Eu já passei dos 60, eu já sou idoso. Senhor, eu aposentei. Irmãos, aí você diz, Senhor, tudo que eu tenho é muito pouco para atender a necessidade de uma multidão ou de tantas pessoas doentes, angustiadas, marginalizadas, pessoas apertadas financeiramente, pessoas com problemas familiares. Senhor, Sabe, queridos, o problema é que eles disseram, olha, só temos isso. Ele falou, então traz o que vocês têm. Porque quando entregamos para Deus o pouco que temos, aí Ele ora, abençoa e multiplica. Irmãos, Deus não quer pessoas que tenham muito para oferecer. Ele quer exatamente pessoas que têm pouco, mas que confia e entrega nas suas mãos. Pegaram os 5 peixes, os 5 pães, os 2 peixes e colocaram nas mãos de Jesus. Ele levantou, abençoou, orou. Mas hoje ele faz isso? Claro que faz, querida. A Bíblia diz que ele está diante do Pai, intercedendo por nós. E não é só Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo também ora por nós, intercede por nós, quando não sabemos como orar, como oferecer algo a Deus. O próprio Espírito está diante do Senhor também, intercedendo por nós, por mim e por você. Então Jesus ora, abençoa e o impossível acontece. A especialidade de Jesus é o milagre, é o sinal, é o impossível. Sinal é um milagre com propósito. Qual foi o propósito deste milagre? Ele orar, abençoar e multiplicar os pães e os peixes. Então Jesus ora, agradece, só com detalhe. Depois que ele orou, agradeceu ao Pai, abençoou, ele devolveu para os discípulos, que tinha falado com ele, dado uma sugestão para ele. Irmãos, quando temos pouco, colocamos nas mãos do Senhor, Ele multiplica, Ele abençoa, o pouco se torna muito, só porque Ele devolve para você. Mas Ele devolve para quê? Para você repartir com os outros. Para você abençoar o seu amigo, o seu vizinho. Abençoar a sua família. Abençoar os seus colegas de trabalho. Tudo que temos
tudo que pedimos para o Senhor, ou tudo que damos sugestão para o Senhor, ou tudo que falamos para o Senhor, Ele abençoa e te devolve. Mas não é só para você, é para você abençoar outros. Tudo que você tem, tudo que você é, foi dádiva de Deus. A nossa vida é dádiva de Deus. Sabe, queridos, mas não é só para mim viver a vida. Ou deixar de viver a vida. Ficar aí sem lenço, sem documento, vendo o bonde passar. Sem fazer nada. Totalmente passivo. O que Deus te dá, queridos, Ele abençoa. O que Deus te dá é abençoado. Mas é para você repartir. Jesus disse, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, transbordando. Então, quando Ele te dá e você passa adiante, pode ter certeza que a bênção do Senhor vem sobre a sua vida. Muitas vezes ficamos patinando no mesmo lugar. Sabe por quê? Deus te dá algo e você não reparte. E você não faz nada. E você começa a usufruir daquilo só para você. Se tem uma coisa que não existe para Deus, chama-se egoísmo. Deus não é egoísta. Ele é dono de toda a glória, de tudo que há no universo. E Ele aprova ao Senhor repartir isso conosco. Mas Ele quer que você reparta também aquilo que Ele te deu. Amém, igreja? Então, queridos, agora, Jesus só faz isso para aqueles que são discípulos de verdade, aqueles que são íntimos do Senhor. Tinha quase 6.000 pessoas ali. Para quem que Jesus devolveu os 5 pães e 2 peixes? Para os discípulos. Para aqueles que eram íntimos de Jesus. Irmãos, ser íntimo de Jesus é pensar no serviço, é aprender a servir os outros com aquilo que Deus te deu. É não considerar só seu, é saber que o que você tem é dádiva de Deus. E para tudo a Bíblia diz que tem um fim proveitoso. Amém? Então, queridos, ser íntimo de Jesus é pensar em servir, é oferecer o que temos, porque aí Ele pega o que você deu, multiplica e te devolve para você servir os outros. Foi o que aconteceu aqui, nesse sinal, ou nesse milagre. Jesus só fez isso para ensinar um princípio tremendo para os discípulos, que você vai ver lá no final, cada um sobrou com um cesto cheio de 5 pães, 2 peixes, serviu uma grande multidão e ainda sobrou 12 cestos cheios para cada discípulo que repartiu o que Jesus colocou na mão deles. Então, queridos, qual é o princípio aqui? Quando oramos, quando damos ideia para Deus, a não ser que você não faça como eu. Mas eu gravei um vídeo falando sobre oração respondida. A Bíblia diz, assim como imagina a sua alma, assim será. A alma é mente, vontade e emoção. Quando eu oro, quando eu dou ideias para Deus, orando eu estou dando ideias para Deus. Quando eu oro a respeito de algo, eu começo a dar ideias para Deus. Senhor, eu quero um carro, mas eu quero um carro assim. Eu me lembro que eu orei por um carro 0. Né? Aí eu tinha um golzinho quadrado. A Ciasa abriu aqui, uma concessionária da Ford. E eu fui lá, humilde. Eu fui lá, na verdade, para avaliar o golzinho quadrado que eu tinha. Sabe de que eu saí de lá, irmãos? Com Fiesta 0.
Eles avaliaram o cara, por que você não troca de carro? Eu falei, jovem, money que é good, nós não have. Aqui fala inglês, irmãos. Espanhol. La pergunta? Saí de lá no Fiesta Zero. Mas quando eu oro, queridos, eu começo a dar ideias para o Senhor. Senhor, eu preciso de um carro. Só porque não deu tempo nem de dar ideia para o Senhor. Porque aquele Fiestinha não era completo, ele não tinha ar, ele não tinha direção. Dirigi ele até... E eu fiquei tão feliz, mas era zero. O melhor carro que existe chama-se zero. Cheirinho de plástico nos bancos. Tem gente que compra um carro zero e deixa o plástico lá uns 3 meses. A primeira coisa que eu faço é arrancar para não ficar pregando nas costas. Irmãos, de cara, eu estava tão empolgado e quase idolatrando o Fiestinha, apesar de não ter direção nem nada, que foi poucos meses, eu parei ali perto do Bola 7, vindo de lá da Vila União, antigo Bola 7 ali, turbo, parei numa faixa, veio um cara de lá naqueles golzinhos que trabalhava para Tele Goiás com a escada em cima e rumou na traseira, pá, a escada veio, eu estava com o punhete, tinha comprado umas balinhas de menta no porta-luva, jogou assim, o porta-luva abriu as balinhas, caiu lá no fim da escada, foi uma pancada, arrebentou. Arrumou, tinha seguro. Aí eu fiquei esperto, irmãos. Falei, agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar, antes de ir numa concessionária, eu vou orar, mas eu quero um carro completo. Eu já não estava dando conta mais de dirigir o Fiestinha, parecia queixo de burro. E ele tanto que era pesada a direção. Aí eu comprei um Corsinha completo. Oh, glória. Aí pronto. Arzinho, 19 graus. Tranquilo. Sabe, irmãos? Só porque eu comecei a orar e dar ideias para o Senhor. Senhor, que tal um carro com ar-condicionado? Senhor, que tal um carro com direção hidráulica, daquelas elétricas que fazem só com o dedo? De algo, você precisa de algo, você precisa argumentar com Deus. Foi o que os discípulos fizeram com Jesus. Só porque Jesus pega as nossas ideias, pega os nossos 5 pães, os nossos 2 peixes, certo? Ele pega o seu dinheiro, ele pega o seu senso de humor, abençoa e multiplica. Ele pega, queridos, o seu tempo, que às vezes é curto, porque você tem outras obrigações, mas ele abençoando o seu tempo, mesmo que você tire um pequeno tempo do dia, para ganhar alguém para Jesus, para orar por alguém, para ajudar alguém, preste atenção, Deus vai multiplicar tudo que você colocar na mão dele, vai abençoar, e a coisa vai render, é bênção de Deus. Ele pega os seus talentos, o seu amor, ele pega os seus dons, ele ora, abençoa, e nos devolve para servir os outros. A Bíblia diz que o Senhor nos dá talentos e nós precisamos multiplicar. Mas quando nós pegamos aquilo que Deus nos deu e colocamos nas próprias mãos do Senhor, Ele mesmo multiplica os dons, os talentos. Aliás, queridos, preste atenção numa coisa, dons espirituais não é meu, não é seu, é de Deus. A Bíblia diz, Paulo fala, olha, os dons foram dados à igreja. Não é ao pastor, não é ao missionário, não é ao indivíduo. Os dons são dados para desfrute da igreja. Seja qual for o dom espiritual, cura, milagres, línguas, interpretação de línguas, foi dado à igreja. Nós somos a igreja.
para multiplicar, e Deus abençoa, porque você devolve o que Deus te deu. Não é meu, é de Deus. Foi o que aconteceu com os discípulos. Deram uma sugestão para Jesus. Despede essa multidão, e Jesus deu outra para eles. Por que vocês não alimentam essa multidão? Por que vocês mesmos não dão comida? Eles disseram, Senhor, nós não temos nada, só temos 5 pães e 2 peixes. Falou, traz o que você tem. Orou, abençoou e multiplicou. Muitas vezes ficamos com medo, querido, da farinha acabar, do azeite acabar, do dinheiro acabar. Coloca o seu dinheiro na mão do Senhor. Confia nele. É certeza que ele vai multiplicar. Ah, Senhor, a igreja está fazendo uma campanha. Ah, eu gostaria de ajudar nisso. Só tem 10 reais, irmãos. Põe os seus 10 reais na mão de Deus. Eu já contei várias experiências aqui de Deus abençoar a pessoa de uma maneira extraordinária. De vez em quando Deus fala, desafia a igreja. Hoje eu quero abençoar 100 vezes mais. Irmãos, eu nunca inventei isso. Eu nunca inventei isso. Mas quando Deus fala, você pode garantir. Já contei de uma irmã que morava aqui pertinho. Já contei da irmã que morava aqui, ó, depois da Comurg ali. Marido dela trabalhava com máquina agrícola, já tinha quase 2 meses consertando uma colheitadeira próximo a Rio Verde. E ela chegou na igreja desesperada. Pastor, estou precisando de ajuda. E o meu dinheiro está acabando, tinha uns 2 ou 3 filhos. E ela chegou bem num dia que Deus mandou desafiar a igreja. Falei, irmãos, você que está precisando de algo, de um milagre, coloca tudo que você tem aí de dinheiro nas mãos do Senhor, que Ele vai multiplicar. E Ele vai multiplicar a 100 por 1. Eu lembro direitinho, irmãos. Essa irmã tinha, parece que era 27 reais, se não me engano. Eu sei que ela deu o que tinha lá. E ficou esperando no outro dia, pensando, que Deus vai fazer isso? O que vai acontecer? Eu preciso de dinheiro. Eu preciso pagar água, preciso pagar energia. No outro dia, era na época daqueles videocassete. Você punha a fita e saía na televisão, quem lembra disso? Da época do Claudemir, Giovanni, Edilson. Eu tenho uma rara memória disso aí. Do Sandro. Irmãos, ela ligou aqui no... Abençoa, esse trem está aqui, a gente não assiste nada, não tem fita nenhuma. Você ia na locadora, né? Locava uma fita e passava. Aí ela no arroz falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou ligar num prego aqui. Ligou lá, vocês estão precisando de um videocassete, eu quero vender um videocassete, sim. Quanto é que vocês davam? Na época, irmãos, o máximo que valia era 60 reais. Eu acho, é Deus, né? Mas eu acho que o cara tinha uma encomenda de um vídeo igualzinho, ela falou, né? Quanto vocês dão? Ai, quanto a senhora quer? Eu quero 1.000 reais, mas quanto é que... 270 reais. Ela pode buscar. O cara veio vazado, catou o videocassete, pagou ela e vazou. Irmãos, era 2,70, para dar 100 vezes mais? 270 reais, né? Era 2,70 que ela tinha. Restinho de dinheiro. Irmãos, pagou água, luz, comprou até iogurte para as crianças naquela época. Naquela época, 100 reais dava um monte de cesta básica. Dava para comprar outro videocassete se quisesse. Sabe, irmãos, quando nós confiamos no Senhor, a Bíblia diz, olha, confie nos profetas do Senhor e prosperareis. Confie no Senhor e sereis salvos. A nossa salvação vem na confiança em Deus, que enviou o seu único Filho para nos salvar.
Então, queridos, quando você coloca tudo que você tem, os seus talentos, dons, põe nas mãos do Senhor, Ele ora, abençoa e multiplica. Agora, queridos, aquilo que Ele multiplicou, eles são tanto nossos como não. São nossos, mas são nossos para abençoar os outros. É isso que nós precisamos entender. Como é que funciona no reino de Deus? A Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino de Deus. O embaixador, querido, ele está representando um país em outro país. E ali na embaixada ele é soberano. Ali ele segue as leis do país dele, não do país onde ele está. Se somos embaixadores do Senhor, embaixadores do reino, as regras que funcionam para nós são as regras do reino de Deus. Aprenda isso. Porque nós estamos acostumados com as regras do país. Regras financeiras, morais. Todo tipo de lei e regra é do Brasil. Só que nós seguimos as regras do reino de Deus. Se a palavra do Senhor nos mostra esse princípio, que quando colocamos nas mãos de Deus, Ele multiplica, pode confiar. É a regra do reino de Deus. É Deus testando a nossa confiança nele e na sua palavra. O que é que os discípulos falaram? Senhor, quase 5.000 pessoas. Irmãos, para encerrar, depois que Jesus ensinou esse princípio para os discípulos, aí ele despediu a multidão. Depois de alimentar aquela multidão, multiplicando os pães e peixes, ele despediu a multidão. Rapidinho, todo mundo comeu, levanta a mão, todo mundo, oh glória, todo mundo com o estômago cheio, aleluia. Então agora cada um pega a sua trouxa e vamos embora para casa, tá? Os doentes foram curados, vocês estão felizes, satisfeitos, vamos embora dando glória a Deus, vamos embora para casa. Ele despediu a multidão, mas ele só despediu depois de alimentar a multidão. Amém? Irmãos, Jesus não queria que eles ficassem ali ou continuassem ali. Por quê? Porque se continuassem ali, eles estariam ali celebrando o poder de Jesus. Preste atenção. Só que Jesus sabia que Deus não divide a sua glória com ninguém, nem com Ele. Ele sabia que quem fez tudo aquilo ali, quem multiplicou, quem realizou, quem fez aquele sinal, um milagre com propósito, foi o próprio Deus. Jesus falava, olha, apesar de ser homem, ele era Deus, mas o homem não pode fazer isso, mas Deus pode. E para que a glória não viesse para Jesus, homem, ele despediu a multidão. Porque ele sabia, queridos, que toda honra e toda glória pertence ao Pai, pertence a Deus. O grande problema nosso nós colocamos nas mãos do Senhor, Ele multiplica, Ele nos dá, e nós não devolvemos, não repartimos e ficamos com a glória para nós. Isso não tem proveito nenhum no reino de Deus. Eu nunca consegui fazer um evento nessa igreja visando lucro. Sabe por quê? É porque eu sei que o que Deus me dá, o que Deus dá à igreja é para ser repartido com todos. Porque aí a glória, a honra, vai para Deus e não para o pastor, e não para o ministério. Porque eu conheço ministérios aí que não faz nada se não for para ter lucro. Irmãos, nós não precisamos disso. O pouco que Deus coloca nas nossas mãos
Oramos, Deus abençoa, multiplica, repartimos com todos e a glória é do Senhor. A honra é dele. E ele fica feliz e nós também. Amém? Pelo menos eu fico. A sua alegria, queridos, é a minha alegria. Somos uma família. Somos irmãos. Chamamos todo mundo de irmão. Aí na hora de fazer um evento eu vou escapelar os irmãos, né? Arrancar tudo que eles têm. Nunca vou fazer isso. Ou então não somos uma família. E a Bíblia diz que nós somos irmãos. Aliás, todo mundo chama irmão. Irmão Jean, irmão Cristiano, irmão Claudemir, irmã Kátia, irmã Dalva. Somos irmãos. Por que eu vou levar vantagem, ou o ministério vai levar vantagem sobre alguém? Sabe, queridos, aqui Jesus disse, olha, agora vocês podem ir, está todo mundo feliz. Aqui na palavra, então Jesus despediu a multidão depois que estava todo mundo alegre e feliz. Preste atenção, Jesus jamais vai te despedir ou botar você para ir embora para casa sem te abençoar. Ele está pronto e disposto. Ele olhou para aquela multidão e teve compaixão. Jesus, quando olha para nós, Ele nos ama com amor eterno. É o amor ágape, o amor sem interesse, sem pedir nada em troca. Queridos, Jesus, quando olha para a igreja, Ele nos ama de uma maneira extraordinária. Amou tanto que morreu na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. Não duvide do amor de Deus. A palavra do Senhor diz, ainda que o seu pai, ainda que a sua mãe, sua namorada, seu namorado te abandone, eu, todavia, diz o Senhor, jamais te abandonarei. Então, queridos, o princípio que tiramos é quando colocamos o pouco que temos, que possuímos, nas mãos do Senhor, Ele multiplica, abençoa, e você vai ter chance e oportunidade de repartir com os outros, de ser bênção nas mãos de Deus. Amém? Um outro princípio, queridos, muito importante, quando você ora, quando você dá sugestões para Deus, você é a resposta de Deus da sua oração. O que significa isso, irmãos? Senhor, abençoa a Índia, abençoa os missionários, Senhor, abençoa aquele país, envia pessoas para pregar o Evangelho. Sabe quem é que Deus vai enviar? Você. Vai orando aí. Pai, Senhor, envia alguém para Goiânia. Sabe quem que Deus vai enviar? Você. Está melhor, não está, irmãos? É bem melhor, mais rápido. Você já está aqui. Então nós somos a resposta da nossa própria oração. Quando oramos, colocamos nas mãos do Senhor o que temos e pedimos para prosperar, pode ter certeza que Deus vai te fazer prosperar. Mas você é a resposta da sua oração. Como é que você vai prosperar? Trabalhando, irmãos. A Bíblia é clara, quem não trabalha, não coma. Ai, Senhor, eu quero prosperar, eu quero ter uma caminhonete, eu quero ter fazenda. Faz igual eu, irmão, não precisa nem de orar, casa com a fazendeira. Não fica aí estressando Deus à toa. Só porque quando eu perguntei a ela, a fazenda lá é perto de 100 alqueires. Eu pensei que era 100 alqueires, era só 6. Nem precisa orar, irmão. Você já... Amém? Põe a sua mão direita na altura do seu coração. Nós vamos orar e vamos ceiar. Aleluia.